ambientação. Vamos, então, agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece inicial, prece de abertura, elevando o pensamento ao alto. Senhor, aqui estamos, neste instante, reunidos em vosso nome, em nome de Jesus, de Francisco de Paula, patrono da nossa casa, dessa espiritualidade amiga que nos acompanha, para realizarmos mais uma noite de trabalhos nessa sessão da tarde de hoje. Esperamos, Senhor, podemos receber, sentir a presença dos nossos guias, protetores, trazendo-nos a palavra de conforto, carinho, de amor e esclarecimento que vamos ouvir na noite de hoje. Que possamos assimilar todos os ensinamentos que nos forem trazidos através de leituras, através da leitura do Evangelho, do estudo da nossa querida irmã, e assim seguirmos até o final, fortalecidos, amparados, que possamos oferecer a todos os irmãos que estejam aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que estão nos assistindo também, todo o alento necessário, nosso carinho, e assim permanecermos até o final da reunião. Que tenhamos bastante força, Senhor, em nome de Francisco de Paula, patrono da nossa casa, em nome dessa espiritualidade amiga, damos por iniciado a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. E queremos, Senhor, neste momento, agradecer também a nosso querido Pai Jacó, que é o nosso patrono, que está sempre aqui conosco, presente nas nossas reuniões. Assim seja, graças a Deus. E vamos pedir à Maria Helena que faça para nós a leitura do Evangelho. Sim, boa noite a todos. Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 3, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da Lei Geral de Caridade e de Amor ao Próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação deste mandamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Maria Helena. E agora vamos passar a palavra para a Ana Mateus, que vai nos trazer hoje o seu estudo, boas vibrações, um bom estudo e boas reflexões para todos nós. Que Deus te abençoe, Ana. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Muita gratidão também a Pai Jacó por esse espaço aqui nosso, né? Nosso Francisquinho. Nós estamos online, mas estamos todos no Francisquinho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, as questões 990 a 996. Correto? Expiação e arrependimento. E aí, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, eu trouxe hoje, em vez de música, eu sempre gosto de trazer um videozinho e uma música. Hoje eu trouxe 2 pequenos vídeos para nós. Um que nós vamos abrir e outro que nós vamos encerrar. Então, vou começar passando para vocês o primeiro.
Vamos primeiro. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Eu quero reencarnar, é muito rica. Muito rico, você não reencarna bem. Por que, papai? Com dinheiro tu vai ficar avarenta. Briga com os outros por causa de um vintém. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Então eu quero reencarnar, é muito pobre. Muito pobre, você não reencarna bem. Por que, papai? A pobreza vai deixar você revoltada, vendo os outros ter o que você não tem. Ah, tá. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Eu quero reencarnar muito bonita. Muito bonito, você não reencarna bem. Por que, papai? Com a beleza você só vai pensar no corpo, viver malhando e tomando whey protein. Ah, tá bom. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Então eu quero reencarnar, é muito feia. Muito feio, você não reencarna bem. Por que, papai? A feiura pra você não é novidade. Nessa prova você já se saiu, foi bem. Claro, pai. Todas as provas que eu escolho, nada é bom pro senhor. O senhor quer que eu fique parado no tempo? Eu tenho de evoluir, eu quero ser evoluída, pai. É que o pai fica preocupado com você, filha. Medo de você sofrer, não passar bem nas provas. Ora, pai, preocupa não. Porque às vezes eu posso até errar, mas Nosso Senhor já foi na frente e deixou o exemplo. Já deu o caminho da roça, é só seguir. E eu sei que o senhor vai ficar aqui, vai tomar conta de mim junto com os amigos Pertuar. Cara, tá bom então, filha. Papai, eu quero reencarnar. Ô, minha filha, você faz muito bem. Eu quero reencarnar pra ser cantora. Pra ser cantora, você não reencarna bem. Por que, papai? 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 Eu canto, pai. Ai. Vai, filha, vai, filha, vai. Pode ir, vai. Vai. Aproveitei um pouquinho o finalzinho, né, do mês de junho, as nossas brincadeiras aí, já que não podemos tanto ter festas juninas, mas brincadeiras à parte. O que isso tem a ver com o nosso tema? Nós, às vezes, achamos que, conforme o desencarne, né, a gente muda alguma coisa. A gente só muda, na realidade, a nossa visão, que acaba sendo mais depurada, né? Por estarmos no plano espiritual. Mas nós não mudamos, nós não deixamos de ser quem nós somos. Então, nós levamos conosco as nossas mazelas aqui da Terra. E quando nós chegamos no plano espiritual, que nos orientam aqui, né, os espíritos que nos relatam no livro dos espíritos, nós sentimos o peso daquilo que nós levamos aqui, daquilo que nós fizemos de bom, daquilo que nós fizemos de ruim. E aí bate o arrependimento. Essas questões falam muito aqui sobre o arrependimento no plano espiritual, né? Quando nós nos deparamos com aquilo que fizemos e aí vem a dor. Mas também fala que nós podemos já, aqui na vida material, na vida terrena, rever as nossas ações. Temos a oportunidade, enquanto estamos aqui, de, através da busca do autoconhecimento, que é diária, né? A gente está sempre tentando se conhecer melhor, começar a corrigir os nossos erros aqui, para evitar todo esse peso quando nós chegarmos lá.
na continuidade da vida, ou no que nós chamamos de verdadeira vida, porque se a gente não consegue aproveitar esse momento que nós estamos aqui para reparar, para refazer os nossos laços, para perdoar, para pedir perdão, né? E isso não é com palavras, não, é com ações. Às vezes, diante de muitas situações, nós choramos, nós nos debatemos, nós nos revoltamos, mas nós não buscamos realmente mudar. Às vezes nós ficamos presos em determinadas situações porque nós nos achamos certos, né? Como se ao longo da nossa vida, do nosso aprendizado aqui no plano terreno, da continuidade da vida no plano espiritual, nós já tivéssemos alcançado esse grau de perfeição que Jesus nos mostrou quando esteve aqui. E Jesus nos disse que nós seremos capazes de alcançar, né? Não é total, porque perfeito, plenamente perfeito só Deus, mas nós podemos chegar bem perto disso, só que nós passamos a nossa vida aqui querendo ser certos. Tem até uma frasezinha que diz assim: eu quero estar certo, eu quero ser feliz. Se nós estamos aqui para aprender, se nós estamos aqui para melhorar, por que nós ficamos sempre cometendo os mesmos erros e fazemos isso sem perceber? Fazemos isso no dia a dia, principalmente com aqueles que estão mais perto de nós. Nós vamos repetindo as vontades que são nossas sem observar as nossas próprias atitudes e sempre buscando a responsabilidade no outro. Isso cria uma animosidade no nosso convívio, não só nas nossas relações familiares, como em todas as relações de trabalho, as relações que deveriam ser fraternas nesse espaço que nós estamos, no nosso trabalho voluntário, nas nossas relações de amizade. Nós vamos insistindo em tantas situações e deixando de rever as nossas próprias atitudes. E aí, a gente pode até dizer assim: nossa, nós estamos encarnados agora, como é que nós vamos lembrar a situação que nós vivemos no plano espiritual anteriormente, ou que vamos viver a seguir? Gente, tá claro, nós sabemos o que nos falta, o que nós queremos, quais são as nossas prioridades agora. Basta a gente fazer um caminho aqui. Hoje eu tive que ir à rua, e no caminho encontrei várias situações muito difíceis. Numa das situações, assim, vários irmãos, né, passando necessidade na rua, ainda mais com esse frio, fome. E uma das situações me espantou muito, que era uma criança. Tem tantas crianças pedindo na rua, às vezes a gente nem percebe isso, né? Mas eu me lembrei de uma experiência que foi feita muito triste. Colocaram uma criança durante um tempo na rua, na expectativa de que alguém observasse que ela estava ali. E a criança ficou ali mais de meia hora e ninguém deu atenção. Uma pessoa apareceu para dar atenção. Depois colocaram uma outra criança que já estava melhor vestida, uma aparência, né, mais condizente com aquilo que nós achamos que é quem está numa situação melhor, mais privilegiada. E rapidamente, menos de 5 minutos, várias pessoas pararam para dar atenção à criança. E eu vim pensando nisso pelo caminho, quando eu me deparei com essa criança hoje. Era uma criança nitidamente com vestimentas muito simples. Eu não tenho onde é que estava a família, estava bem por ali.
mas era um menino de aparência que nós consideramos, né? Eu digo assim, nós, porque a gente vê beleza tanto nas crianças, mas nós temos padrões que nos foram incutidos pela nossa vivência social, pela TV, enfim. Então, era uma criança de aparência muito bonita. Normalmente, essas provas são mais difíceis quando a criança se encontra nessa situação. Mas por que eu estou falando isso tudo, gente? Que tem isso a ver com o nosso estudo. Eu estou falando aqui de transformação. Todo esse trecho que vem dessas questões vem falando das consequências no plano espiritual das nossas ações aqui na Terra. De como nós vivemos, daquilo que nós levamos, de que quando nós chegamos no plano espiritual e nós nos deparamos com coisas que nós deixamos de fazer aqui, e aí vem um grande arrependimento. Sem perceber, nós ainda pensamos, né? Tem uma brincadeira normalmente entre nós espíritas, dizendo assim, todo mundo vai ter que passar pelo umbral. Nós não temos inferno, mas nós temos o umbral, né? Umbral temeroso. Só que a gente nós podemos, estudando, buscando aqui conhecer, entender, que isso é só uma referência, porque, na verdade, tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra, né, como alguns brincam, o inferno é aqui, na verdade, é reflexo do nosso estágio, da fase em que nós estamos. E isso não vai ser diferente quando nós desencarnarmos. Então, a grande probabilidade é que a gente vai ser recebido por aqueles a quem nós fizemos algum bem, que nos tem algum afeto. Nós, muito certamente, teremos a oportunidade de trabalho conosco mesmo, aqui entre nós. Então, se nós não conseguimos nos dar bem agora, nós vamos nos deparar com isso também. Nós vamos continuar, gente. Nós vamos continuar a mesma coisa. Quantos trabalhadores, né, da Casa de Francisco, nós já não tivemos notícia aí, que voltaram e que continuam trabalhando na nossa casa. E as nossas oportunidades de encarnar e desencarnar, nós vamos fazendo as escolhas agora que nós já podemos, sim, escolher. E Deus é sempre tão misericordioso que nos dá um pouco menos do que a gente pede, né? Que a gente se acha. Eu me imagino assim, já pedindo 1000 coisas para fazer, não consigo dar conta de quase nada, porque é gradativamente que nós vamos aprendendo, é devagar. E esse aprendizado nós temos a oportunidade de praticar, de começar agora. Então, queridos, todo esse ensinamento que o Livro dos Espíritos nos traz, né, sobre os espíritos que chegam no plano espiritual, cheio de dores, cheio de remorsos, que aí se deparam com a realidade. A gente aqui pensa que é muito, né? Orgulho, vaidade. E aí, de repente, nós encontramos lá no plano espiritual um irmãozinho que aqui a gente achava que não tinha mérito nenhum. E lá se encontra numa situação muito, muito melhor do que a nossa. Então, nós temos agora a oportunidade de rever essa nossa situação, rever, de realmente buscarmos caminhar um pouquinho mais, de procurarmos, através da fraternidade, da compreensão dessa doutrina maravilhosa, evitar essas dores maiores quando nos depararmos na vida espiritual, com a vida espiritual, que é uma continuidade, né, com a verdadeira vida. E aí, esse trecho, essas questões aqui nos falam também sobre os espíritos endurecidos, aqueles que mesmo se deparando com, vamos dizer assim, a verdade, né, a dor que causou, ainda se mantém na vaidade, no orgulho.
Mas a resposta dos espíritos é que mesmo esses terão a oportunidade de refazimento, porque Deus nos criou a todos para o bem. Então, ninguém fica parado no meio do caminho. E se não for pela iniciativa própria, vai ser pela dor. A dor que nós hoje vivemos, cada um de nós, porque só no íntimo, né? Nós e Deus é que sabemos as dores que vivemos. Mas não é castigo, são oportunidades. Mas nós temos a oportunidade aqui de fazer já um futuro melhor para nós. Vivendo essas dores de forma digna, com fé, com confiança, sabendo que elas são reparatórias, buscando fazer o melhor que nós pudermos diante das nossas próprias dificuldades, mesmo que seja devagarinho, pouquinho, porque somos nós todos juntos que acabamos fazendo muito. Não é verdade? E como é que a gente pode exercitar isso? Porque a gente está falando de arrependimento, né? Mas isso não está tão ligado ao perdão? Nós, às vezes, nos arrependemos de situações que nós provocamos, quando nós reconhecemos que provocamos, mas a gente ainda tem vergonha de pedir perdão. Eu me lembro quando eu era garota, minha mãe, às vezes, quando reconhecia que tinha... De repente, era muito comum assim, onde está tal coisa? Na minha casa, em criança. Ela esquecia onde colocava e achava que eu e minha irmã que tínhamos tirado do lugar. E aí, depois disso, quando ela via que era ela mesma que tinha colocado em um lugar diferente, ela ficava muito sem graça, a gente ficava quietinha, né? Nós sabíamos que ela já tinha visto. Aí ela ia ou trabalhar, ou sair para fazer alguma coisa, voltava com uma balinha, com um docinho e dava para a gente. Ela não conseguia dizer, olha, eu errei, me desculpa, ela não conseguia fazer isso. Isso é uma demonstração bem pequena, né? Mas a gente faz isso num grande volume. Mas olha só, gente, isso não é... Como é esse exemplo que eu dei? Ela vinha com amor, com carinho que ela colocava naquilo. Às vezes a gente ficava esperando só que ela falasse, poxa, fui eu e tudo, só que aquela doçura que ela trazia para a gente, que não era a doçura em si, do docinho, da balinha, mas a gente sabia que era o jeitinho dela de pedir desculpas. Não é? E, às vezes, quando nós nos sentimos culpados diante de determinada situação, e nós reconhecemos, mas ficamos envergonhados, a gente até se esconde da pessoa, né? Fulano está passando ali, eu vou disfarçadamente passar pelo outro lado, porque eu não tenho coragem de olhar para a pessoa. Ainda somos assim. Mas a gente pode, né, buscar, não só através da vibração, eu gosto sempre de falar sobre o exercício da luzinha, que é quando a gente busca, assim, no nosso coração, aquela presença de Deus, e aí nós vamos ampliando aquilo, envolvendo, né, a todos que estão ao nosso redor. Então, eu gosto muito desse exercício em relação a essa situação de discórdia. Buscar esse exercício. Gente, isso não quer dizer também que quase sempre, a maioria das vezes, quando existe uma situação assim, ou nós estamos convivendo com pessoas, né? Geralmente dentro do nosso lar mesmo, da nossa família, com pessoas que nós já tivemos dificuldades anteriores e que nós temos a oportunidade de corrigir a situação agora. E fácil não é, mas a gente pode melhorar essa situação. Então, nós... se sabemos o que nos fere, nós sabemos o que fere ao outro. E aí, se nós buscarmos fazer aquilo que nos agrada, né? Eu não digo nem no sentido material, não. Digo de você estar ao lado, de ter um ombro amigo, de ter um ouvido amigo, de trabalhar junto. No caso de um ambiente de trabalho, a gente pode propiciar um ambiente melhor para aquele que está junto de nós.
as pessoas percebem. O perdão ele não é só por palavras, chegar e falar. Às vezes aquilo que é dito de boca não tem realmente valor, porque o que vale é o nosso sentimento, é aquilo que nós estamos fazendo. Então, toda relação é possível ser transformada. Agora, a gente tem que lembrar que existem relações que são abusivas. Isso é muito difícil, às vezes, da gente entender. Então, quando a relação é abusiva, nós podemos, sim, vibrar o amor, vibrar o perdão, mas nós não devemos continuar nem a convivência, nem de forma nenhuma ser conivente com essas relações. É muito importante a gente entender a diferença, né? Aqueles irmãozinhos que estão nessa situação, eles vão ser amparados? Vão sempre, porque Deus sempre ampara. Mas não é o momento de nós estarmos juntos, não é? A gente tem visto muito isso durante esse período. Gente, se eu estiver me estendendo, Cris, quase da hora você fala, tá? Que eu quero ainda trazer um outro videozinho para encerrar. Tá bom. Tá bom? Só queria dizer que durante esse período de pandemia nós vimos muito isso, né? Muito se falou da questão da vacina, da máscara, do distanciamento, e ficou, na maior parte das vezes, a consciência de cada um. E nós temos que viver em comunidade, não é? Agora que nós estamos retornando, a necessidade de nós voltarmos ao trabalho, a gente não vai poder ficar para sempre assim. Mas é sempre com muito cuidado, né? Tia Aurora, eu estou vendo Tia Aurora aqui brincando, eu acho que eu lembro muito da nossa evangelização. A saudade é muito grande, a vontade de estar perto é muito grande, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu voltei, eu acho que ao trabalho presencial na congregação, talvez há umas 4 semanas, mais ou menos, e a primeira pessoa que eu abracei, eu de máscara, ela de máscara, foi um abraço muito gostoso, mas no dia seguinte ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha testado positivo para a Covid. Então, é um cuidado que a gente permanece. Olha que coisa. Ela estava protegida, eu estava protegida. Nós brincamos até que o nosso abraço é aquele braço lateral, né? Nós tivemos um encontro no sábado que alguns abraços foram cotoveladas. Mas, enfim, a nossa responsabilidade com o espaço que nós vivemos, com a comunidade em que nós estamos inseridos, com todos os nossos irmãos, é o cuidado de cada um. Então, isso também faz parte, para que a gente não seja surpreendido, né, ao desencarnar. A gente já tem tantos compromissos, queridos, não podemos nos iludir, não vamos conseguir nessa encarnação superar todos os nossos compromissos, né? Mas a gente pode chegar com um pezinho menor se nós tentarmos, não é verdade? Isso é através da fraternidade. Às vezes dá vontade mesmo da gente parar, falar, oh, meu Deus, não, estou precisando de uma parada agora, que eu não estou conseguindo. Mas a gente deve enfrentar. Do nosso jeitinho, a gente consegue, né? Às vezes a gente levanta, é a força da oração. É a força da oração. Eu trouxe aqui, eu já estava até esquecendo, deixa eu buscar aqui para ler para vocês. Um trecho que está no livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeli, considerando o arrependimento, é o item 11. Eu vou ler rapidinho para a gente e depois eu vou encerrar com o nosso vídeo, tá bom? Olha, o arrependimento já é uma característica de evolução do espírito. Allan Kardec caracteriza o arrependimento em 3 hipóteses: desejo de melhora, sentimento de culpa e esforço de superação. Isso está aqui no Livro dos Espíritos. Essas afirmativas, passadas a Kardec pelo mundo espiritual, nos dá a certeza de que, quando tomamos consciência dos erros cometidos, começamos nossa jornada, mesmo que timidamente, de evolução moral. Mas o que significa arrependimento e por que sofremos com ele? Freud afirma que o arrependimento está paralelamente ligado ao sentido de culpa por alguma coisa errada que o homem pratica e tem consciência do ato praticado.
Porém, a maioria ainda convive e sofre com esses sentimentos, arrependimento e culpa, sem nada fazer para corrigir ou superar os erros cometidos. E passa a vida inteira sofrendo, estacionados, inertes diante do fato. Com relação às hipóteses do arrependimento, conforme palavras de Kardec, o desejo de melhora não é muito simples e fácil de aceitar, haja vista que isso implica em reconhecer nossa inferioridade moral ou reconhecer a própria sombra. Hernance Dufour, Reforma Íntima sem Martírios, aí é uma referência. Porém, não existe outra maneira ou outro caminho para arrependimento senão reconhecer de imediato que ainda somos imperfeitos e que devemos dia a dia fazer um esforço muito grande para darmos os passos iniciais à nossa reforma íntima. O Evangelho segundo o Espiritismo narra o episódio de Santo Agostinho, ensinando que devemos sim, todos os dias antes de dormir, refletir sobre tudo o que fizemos ou deixamos de fazer, de bom ou ruim, e repetir sempre aquilo que foi bem feito e corrigir logo tudo que foi mal feito, sempre que tivermos oportunidade para tal. Sofremos muito convivendo com sentimento de culpa sem entender, conforme nos falam os espíritos superiores, que no estágio em que nos encontramos nesta encarnação, se não fosse esse sentimento, a culpa, não iríamos sair do lugar, pois é justamente o sentimento de culpa de ter feito algo errado ou não ter feito algo de bom que nos empurra para o progresso e para a evolução, entendendo que os erros devem servir de ponto de partida para nosso futuro, e não como prisão mental, moral ou espiritual. A terceira hipótese para conquistar equilíbrio no processo do arrependimento, conforme Kardec, é o esforço, juntamente com desejo e força de vontade de reparar toda e qualquer situação equivocada. Isto nos faz lembrar Paulo de Tarso, que disse: a mim, que fui antes reprimido, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Todos nós sabemos que Paulo era antes Saulo, soldado que perseguia Jesus e passou a segui-lo após cair em si e enxergar o que antes seus olhos não viam. Acontece que ainda somos totalmente cegos diante de nossa real situação. Ainda estamos arraigados à materialidade, à vaidade, ao ego, esquecendo de nos manter exatamente onde devemos estar, ou seja, ao aprendizado. Não devemos conviver com a culpa e o arrependimento em autoflagelação. Não precisamos sofrer e nos autopunir. Lembremos das palavras de Kardec afirmando que somente ocorrerá a regeneração do espírito quando este atingir as 3 condições para apagar os traços de seu erro, que são arrependimento, expiação e reparação. Não importa se sofremos, nos arrependemos e nos culpamos mais com o que deixamos de fazer ou com o que fizemos. O passado deve apenas servir como ponto de partida, vendo onde e por que atingimos desta ou daquela maneira. Joana de Ângeles nos chama a atenção para a prática da oração em toda e qualquer situação que estejamos envolvidos. Eu lembrei de uma mensagem que diz o seguinte: quando me perguntam sobre o meu passado, eu simplesmente digo que eu não vivo mais lá. Tá? Eu vou passar agora o videozinho para a gente encerrar, tá bom, queridos? Muito obrigada, graças a Deus e a Jesus. E muito obrigada ao nosso querido Pai Jacó. Isso aqui, Thiago, não tô entendendo nada. Isso aqui é uma lista de coisas para você fazer enquanto eu estiver fora. Tá bem simples aqui de entender, Raquel. Marcar exames da minha mãe, entendeu? Pagar as contas que só vão vencer semana que vem, cuidar da loja e essas outras coisas que estão aqui escritas, entendeu? Ó, o que não der para você fazer, deixa que eu faço quando eu voltar.
Voltar da onde, Tiago? Das minhas férias. Que férias? A loja na situação que tá e você vai viajar? E pior, não vai me levar, né? Eu não vou viajar, Raquel. Vou tirar férias da minha reencarnação. É o quê? Tá difícil, cara. Tá osso. Entendeu? Como você mesmo falou, a loja tá quase falindo. Minha mãe doente. Nosso casamento indo pro brejo. Cara, se não tiver um tempo pra mim, eu vou pirar. Tá. E eu posso saber como é que você vai fazer isso? É simples. Quando a gente dorme, não sai do corpo. Então, eu só preciso dormir umas 2 ou 3 semanas a mais. Aí eu posso relaxar numa colônia espiritual. Posso fazer uma trilha no umbral. Entendeu? Vou fazer raft nas nuvens, pular de bug jump. Sempre tive vontade de fazer isso, mas não tinha coragem. Mas aí fora do corpo é mais fácil, né? E o melhor de tudo é que é tudo de graça. Ai, que ótimo. E eu posso saber como é que você vai conseguir dormir por tanto tempo? Então, esse vai ser o único custo que eu vou ter, porque eu vou ter que pagar um anestesista pra monitorar. Não, mas eu já resolvi. Porque eu tenho um amigo que estudou comigo, vai fazer um preço bem camarada. Tiago, não é assim que funciona. A gente vem pra Terra em regime de tempo integral, não tem férias. Mas quando a gente dorme, o espírito não fica um tempo livre? Eu só preciso de mais um tempo. Não, mas ele fica livre o tempo necessário para recarregar as energias do corpo físico e para o próprio espírito ter algumas horas de liberdade. Algumas horas, não semanas. Além do mais, seria um desperdício, né, do tempo super valioso que a gente tem para se melhorar. Mas eu não tô dando conta, Raquel. É muito estresse na minha vida, cara. Ai, adianta fugir dos problemas. Quando você voltar aí das suas férias, vai estar tudo do mesmo jeito. O que você tem que fazer é ir resolvendo uma coisa de cada vez. Como? Ué, o primeiro passo você já deu, que é identificar as suas tarefas. Essa lista aqui que você deu pra eu resolver por você, então, pega essa lista, vai colocando por prioridade e vai resolvendo uma de cada vez. Não dá pra gente querer encarar tudo de uma vez. Assusta mesmo, a gente não dá conta. Tá bom. Fazer o quê? Não tem jeito, né? Ah, mas vê se me coloca aí na sua lista, né? Porque o nosso casamento tá do jeito que tá, porque geralmente eu não sou sua prioridade. Mas eu também não tô nas suas. Tem razão. Vou fazer uma lista também. Vou colocar você no topo. Tá bom. Vou botar então aqui você em primeiro lugar. Quer dizer, primeiro não. Primeiro vai ser retomar a pelada lá os domingos com a galera. Mas depois vem você. Tá? Ô, Thiago! Tô brincando. A vida tá muito difícil? Tá cansado de tanto estresse? Quer férias das provas e expiações? A Spiritur tem o pacote certo pra você. Experimente alguns dias no nosso cruzeiro pelo mar da vida. Autoreflexão, reforma íntima e trabalho all inclusive. Talvez não seja uma viagem exatamente relaxante, mas é pra quem curte aventura. Mergulhar nas águas profundas de si mesmo e submergir forte para encarar qualquer obstáculo. O preço só paga quem não embarcar. E aí, tá pronto pra essa viagem? Então, estamos prontos para a viagem? Vamos fazer a nossa listinha? Obrigada, querida. Obrigada a você, Ana, pelo seu estudo. Muito bom, maravilhoso. Então, queridos, vamos passar agora para a nossa prece de irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar nesse momento na nossa união de esforços. Vamos todos elevar, unir os nossos pensamentos, para que as nossas preces, as nossas vibrações de paz, harmonia, conforto, chegue a todos os locais que estejam necessitados. Vamos seguir com Jesus, segurando nas suas mãos. Vamos começar pelos nossos lares, iluminando a todos aqueles que convivem conosco. Vamos aos hospitais, onde os enfermos se encontram acamados, fragilizados. Ajude-os, Senhor, a não abandonar a fé e a certeza de dias melhores para a sua cura, para o seu restabelecimento. Continuando a nossa irradiação, seguremos agora, mais uma vez, na mão de Jesus e vamos caminhando até os presídios, aos abrigos de idosos, aos orfanatos. Vamos pedir pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, o nosso universo. Pai, iluminai a nossa amada casa Francisco de Paula, o Francisquinho, e a todos nós. Iluminai a nós todos, nos dando paz, equilíbrio,
para prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva. Fique conosco e não nos abandone, meu Pai, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. João Santana, você poderia fazer por nós a prece dos nossos irmãos desencarnados? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Deus de infinito amor e misericórdia, que a sua bênção, Senhor, recaia sobre os nossos irmãozinhos que já se encontram na verdadeira vida. Os nossos entes queridos, os nossos amigos ou algum conhecido nosso que tenha desencarnado, e também por aqueles irmãozinhos que se encontram em sofrimento. Que eles recebam todo o apoio necessário e sejam encaminhados aos hospitais espirituais para a sua recuperação e que no futuro próximo sejam assim, benfeitores também irradiando para os outros irmãozinhos que se encontram na mesma situação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Obrigado, meu irmão. E vamos pedir agora para o Mário fazer a nossa prece final de encerramento e agradecimento. Depois eu vou pedir só um minutinho de vocês para a gente fazer um resuminho do boletim informativo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, trabalhadores da Seara de Francisco, e também nosso Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Só não resta de agradecer por essa sessão tão bonita, com muito aprendizado, levando a muitas reflexões. Que possamos estar aqui na próxima semana, ou melhor, próxima quinta-feira, para um novo encontro aqui no Francisquinho. Que possamos passar uma semana tranquila e segunda-feira, novamente, estaremos aqui reunidos para mais uma sessão. Muito obrigado pelo aprendizado, muito obrigado pela caridade. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Obrigada. E, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, damos por finalizada a nossa sessão na noite de hoje e pedimos só um minutinho para a gente fazer um resumo do nosso boletim informativo. O plano de reabertura da congregação sofreu as seguintes alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não mais será exigido o comprovante de vacinação. Não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões. E, em virtude do aumento dos casos de Covid e de gripe, solicitamos que utilizem máscara nas dependências da congregação e que mantenham o distanciamento necessário. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça, às 9 horas, 15 e 20 horas. Quarta, às 9 horas. Quinta, às 15 e 20 horas. Sexta, às 17 horas. E domingo, às 15h30. Todas no salão do segundo andar. Uma nova sessão será reiniciada, quer dizer, já foi reiniciada. Dia 22 de junho foi reiniciada a sessão de quarta-feira às 9 horas no térreo, Recanto de Sheila, para as pessoas com dificuldade de locomoção. Então, se vocês já conhecerem alguém que tiver dificuldade para subir, já podem indicar essa sessão da quarta-feira. E o horário da sessão virtual de quinta, do Francisquinho, sofreu alteração, retornando ao horário original, às 19h30. Mas a sessão de segunda, do Francisquinho, permanece com seu horário habitual, que é às 20 horas. Médios voluntários vêm a fazer parte da nossa equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 989999931. Clube do Livro Espírita, Francisco de Paula, é uma maneira de estudar a doutrina e contribuir para a manutenção da congregação, associando-se ao Clube do Livro. Acesse o site da congregação e escolha, na página principal, a opção para se inscrever, que lá tem mais detalhes. Temos também o enxoval de bebês, e a partir de 7 de junho aconteceu o atendimento das mamães, né? Voltou a ser realizado, eu não sei se continua, né, Ana, na forma presencial? Continua assim, elas estão só nesse dia da semana e ficam nesse horário, eu não estou lembrando de cabeça, Cris, tem aí.
e aí elas recebem as mamães. Só tem que levar a identidade, o comprovante da carteirinha de acompanhamento do SUS. Né? É, isso. Eu só queria saber se ele continua, porque como começou a partir do dia 7 de junho, né? É o mesmo horário Mesmo anterior, horário. e toda terça-feira, de 14 até 17 horas, elas fazem o cadastramento. Tem sempre alguém lá para cadastrar. Ah, que ótimo. E os documentos são RG, cartão do SUS, e também nós agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, e as entregas podem ser feitas na congregação. Continuamos com a campanha do Inverno Solidário, doaremos cobertores às crianças da evangelização e às crianças assistidas. As doações podem ser feitas através de depósito em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 971339513. Se preferir, comprar o cobertor e entregar na congregação. Nas cestas básicas, continuamos compondo as nossas cestas. Elas são entregues mensalmente às nossas crianças e os nossos assistidos, e as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 997866525, ou, se preferir, diretamente na congregação. Nesse momento, precisamos de feijão, arroz, café e leite pó. E, Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos também a doação de gás, algodão, atadura, para aqueles que possam contribuir, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, XG, preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropóreo, e as entregas na congregação podem ser feitas também no lar, na Rua Figueiras Lima, 99, em Riachuelo, de 10 às 16. Agradecemos a presença de todos e que nós tenhamos uma boa semana iluminada pelo nosso Pai Maior e quinta-feira todos juntos reunidos novamente. Muita paz para todos.